Olá, seja bem-vindo à aula 2 do nosso mini curso sobre a linguagem Assembly. E bom, nesta aula veremos o funcionamento de um computador, pois para saber Assembly é preciso ter esse breve conhecimento, pelo menos sobre o básico dos computadores. Como funciona um computador? Componentes de um computador. Bom, o computador é composto por uma unidade de processamento, memória de trabalho e barramentos para entrada e saída. Bom, o processador é para interpretar e executar programas, a memória era para tanto armazenar dados quanto instruções, e o mecanismo de transferência de dados, que seria os barramentos, que seria o I/O para a comunicação entre o computador e o exterior, e barramentos para mover dados de um componente para o outro. E esse seria o básico para construirmos um computador. Bom, como vocês já devem saber, nem sempre foi assim, pois lá em 1945, no auge da tecnologia, estava sendo desenvolvido o primeiro computador eletrônico, o famoso ENIAC, que contava com um hardware equipado com 70.000 resistores e 18.000 válvulas de vácuo, que em funcionamento consumiam aproximadamente 200.000 watts de energia, um verdadeiro monstro da computação. Seguindo aqui com os slides, eu vou começar falando sobre o processador. Tá, só lembrando para vocês que essa parte é para situar um pouco mais sobre a arquitetura Intel x86, que é o que a gente vai ver nas demais aulas ali para a linguagem Assembly. Bom, para começar, podemos dizer que o processador é o cérebro do computador. Ele é encarregado de processar a maior parte das informações. Ele também é o componente onde são usadas as tecnologias de fabricação mais recentes. O processador é o componente mais complexo e frequentemente o mais caro, mas ele não pode fazer nada sozinho. Como todo cérebro, ele precisa de um corpo, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre a história do processador Intel x86. O que é essa família, do quando surgiu, enfim. Bom, o processador Intel x86 surgiu por volta do ano de 1978 e foi uma arquitetura de microprocessadores da Intel, que fez grande sucesso naquela época. A partir do 8086, que era como eles chamavam, existiram diversos outros processadores, e essa família de processadores, que tem como base os processadores 80 e 86 da Intel, se tornou uma das mais utilizadas pelo mercado naquela época. Nos seus primórdios, o processador era baseado numa arquitetura de 16 bits, porém, com o tempo, o x86 passou a trabalhar também com uma arquitetura de 32 e 64 bits. Ou seja, foi os primórdios ali da evolução da computação foram os processadores da Intel x86. Passando agora, temos os registradores, que nessa arquitetura x86 se caracterizam por, bom, primeiramente, se caracterizam por serem posições de memória dentro do processador com nomes específicos, como se fossem umas variáveis. Eles são responsáveis por armazenar dados por curto período, ou seja, seu funcionamento básico pode ser definido como endereços que armazenam um valor numérico de n bits de tamanho por um curto período, para que o processador possa manipular esse dado. Eles basicamente têm o controle e o funcionamento do processador. Então, eles atuam como uma memória de altíssimo nível que traz uma velocidade muito grande para o processador de informações em larga escala. E é neles que a real execução de uma determinada instrução acontece. Ademais, temos os barramentos. E bom, barramento basicamente é um conjunto de linhas de comunicação que acabam permitindo a interligação dos dispositivos do computador. Normalmente, ele é fixado na placa-mãe ou a placa-mãe é composta por essas linhas, que são responsáveis por ligar, por exemplo, o processador, a memória, e com isso permite que ocorra a troca de informações dentro do computador. Agora temos as memórias. E bom, memória é um dispositivo focado no armazenamento de dados para acesso rápido de programas do sistema operacional. Ela tem uma leitura muito mais rápida do que, por exemplo, um HD ou um SSD para armazenamento secundário. Está presente no processador e pode ser dividida em duas partes, principal e secundária. A principal é a de acesso mais rápido, mas de capacidade mais restrita.
armazena informações temporariamente durante o processamento realizado pela CPU. Exemplos desse tipo de memória são as memórias ROM, memórias RAM, memórias cache e etc. As memórias secundárias são de acesso mais lento, mas de capacidade maior. Armazenam um grande conjunto de dados que a memória principal não suporta. Um exemplo desses tipos de memória são os HDs, os SSDs, os disquetes, CSS e etc. O chipset tem como propósito servir como gerenciador de fluxos de dados entre CPU, memória, periféricos, dispositivos de entrada e saída. Ele é basicamente um circuito miniaturizado que liga e desliga, ou seja, ele controla a passagem de pulsos elétricos para cada uma dessas instâncias do computador. E por fim, temos os montadores. E bom, o que são montadores? Ou assemblers, se você quer chamar assim. Bom, vamos lá. O assembler ou montador é o software encarregado de converter o código em assembly para o código de máquina. Muito antigamente, nos primórdios da computação, uma pessoa manualmente convertia os códigos em assembly para o código de máquina. Ou seja, ficava lá o dia inteiro passando informação, instrução por instrução, até que a máquina entendesse. Depois disso, inventaram uma máquina para automatizar essa tarefa, como sempre é feito, né? Sendo chamada de assembler ou montador. Geralmente, o processo de converter assembly para o código de máquina é chamado de montar, ou seja, o assembler monta o código. Podemos dizer ainda que o assembler é o software que converte o código em assembly para o código de máquina. Tá? E o que será visto aqui, o que a gente vai utilizar nos nossos montadores, é o MASM32, que nas próximas aulas vou estar ensinando como instalar, enfim. E bom, até o próximo vídeo. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Valeu!